Boa, boa tarde, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vou ler aqui no Marcos, capítulo 7, que cada um de nós pode entender esse contexto, esse texto da Bíblia Sagrada, que para nós entender o contexto, nós temos que estudar, mas o Espírito Santo que vai tocar em cada mente nessa tarde, que vai dar orientação para cada um, que fica confuso, que fala sobre alimento, mas não está falando de alimento físico, né? Está falando de alimento espiritual. Olhei aqui no Marcos 7,15. Nada fora do homem que entra, que pode contaminar, mas o que sai do homem, o que contamina. Se alguém tem ouvido, ouça. Quando entrou na casa, deixando a multidão, seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então disse: antes vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre sai para lugar escuso. Assim que te dirou, ele é puro todo alimento. De dia, o que sai do homem, isso o que contamina. Porque dentro do coração do homem procede mal, digno, prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lasqueza, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todo este mal vem de dentro, o que contamina o homem. É que fala para Deus aqui, o que contamina o homem não é que fala o que entra para a boca e fala para Deus, e o que sai da boca para fora que contamina o homem. Não está falando de comida, não está falando de carne, não está falando de alimento físico, está falando de espiritual, que fala que procede de mau pensamento, adultério, prostituição, avareza, soberbo, arrogância. É esse que contamina o homem, esse que contamina nós. Se nós começar a pensar maldade do próximo e não ajudar o próximo, começar a julgar o próximo, começar a falar mal de um do outro, e dois amigos, amigas, se nós começar a julgar, se nós ver uma pessoa passando momentos difíceis, e nós começa do que ajudar, nós começa a julgar, daí é esse que procede do nosso coração, que é mau pensamento. Eu não sei pregar e não sei falar, mas o que está escrito na Bíblia, que fala, porque dentro do coração o homem que procede mal, digno, prostituição, furto, homicídio, adultério. Esse contexto que fala que do mau pensamento dentro do nosso coração, não procede mau pensamento, que fala adultério, prostituição, avareza, soberbo, arrogância, inveja. Isso que procede o nosso coração a maldade. E que Jesus fala que o fariseu que ele achava que andava certo.
ele achava que estava fazendo tudo certo. Tinha muito que seguia a tradição do fariseu, e aquele que não estava com Cristo, e que fala para Deus. Isaías fala, aqui que honra o Senhor com o lábio, mas teu coração está longe do Senhor. Fala que nós temos seguido muito, tem seguido, fala para Deus, tem seguido tradição, o mandamento do homem, deixando de seguir o mandamento de Deus. Que nós temos que seguir o mandamento de Deus, nós temos que seguir a palavra de Deus, não o homem, que fala pela palavra de Deus, que não fala que não apoiar a sabedoria humana, mas nós temos que apoiar no poder e do Espírito Santo de Deus. Esse é um versículo que desce da Bíblia em cada coração, que cada um que pode entender esse versículo, que não está falando de alimento físico, está falando de alimento espiritual. O que está escrito na Bíblia que Deus deixou, fala que o que Deus deixou escrito na Bíblia, e nada mudará. Deus fala, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, eu não mudo. O que Deus escreveu na Bíblia, os profetas, 40 autores, inspirados por Espírito Santo, que escreveu na Bíblia, do Gênesis até Apocalipse, e nós temos que seguir o que está escrito na Bíblia, não te seguir pelo homem. Que tem muito homem que mexeu com que prega para Deus, mas quando chega no contexto, desvia. Daí que Deus fala que não diminui, nem diminui nem metade de Jesus. Fala, aquele que diminui um livro dessa profecia não tem parte comigo na vida eterna. Que Deus tem uma palavra para cada coração nesta tarde. Que cada um guarde esse versículo no coração. Estude a Bíblia para entender que só o Espírito Santo que ensina a nós. Deus que ensina a nós, que dá orientação para cada um de nós. Que Deus preparou a coroa da salvação para cada um de nós naquele dia. Amigo, amigas, ouve Deus falando no coração, pela palavra do poder do Espírito Santo. Agradeço a todos, que Deus dê uma tarde abençoada, um feliz sábado para todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Amém.